De professora. Pessoal, traga material para escrever, para anotar. A gente, ou então anota, né, em algum bloquinho aí de notas, que a gente não consegue gravar tudo. E é muito importante, né, a gente... Tem coisas que é importante a gente marcar para depois pesquisar e aprofundar. Né, irmão Saulo? Que é tanta coisa que é falada e não dá para aprofundar no tempo tão curtinho, tá bom? Só um conselho. E só reafirmando, muitas coisas que eu vou falar aqui, reafirmando que o irmão Saulo já iniciou. E quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande, como ele falou, da gente estar tendo esse trabalho na igreja. Né? Eu já não sou uma jovem, né? Tenho 47, vou fazer 48 mês que vem. Não tenho problema nenhum em falar a minha idade, viu, meninas? Porque, graças a Deus, estou viva, né? Então, nós não podemos ter esse problema, não, viu? Mas é uma alegria muito grande e é uma preocupação com a vida de vocês, porque, como muitos falam, vocês são o futuro da igreja, e, na verdade, vocês não são o futuro da igreja, vocês são a igreja atual, né? Vocês são os jovens da igreja que formam a igreja. Só que vocês são, né, a maioria, né, são as futuras mulheres, os futuros homens, os futuros pais, as futuras mães da igreja, né, que vão formar a igreja do futuro, os futuros pastores, futuros professores de escola dominical, diáconos, enfim, né, futuros tudo aqui, nesse sentido. E aí é que nós nos preocupamos, nós que já somos mais de uma outra geração. Tá? E a palavra de Deus, eu gosto muito desse texto de Salmo 78, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos filhos. É por isso que nós estamos aqui. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, o seu poder e as maravilhas dos seus feitos. É por isso que esse trabalho está sendo realizado, para que vocês conheçam o Senhor que nós conhecemos. E a minha oração pela vida de vocês é como o irmão Saulo fez aqui, que o Senhor guarde a vida de vocês e que vocês sejam mais tementes do que nós. Que vocês amem a Deus mais do que nós amamos. Que vocês sejam uma geração mais forte do que a nossa. Não que nós sejamos bons, não é nisso que eu estou falando não, tá? É que vocês sejam uma geração mais forte do que a nossa. Amém? Então vamos lá, aprofundando, seguindo então na pauta progressista, como o irmão Saulo já falou, o nosso assunto foram de 2 lições bíblicas, né? Aí, quando a criatura, eu vou lendo no meu para ir mais rápido, se eu ficar olhando eu demoro mais. Então, quando a criatura vale mais que o Criador e a dessacralização da vida no ventre materno. Então, nós vamos tratar sobre o aborto também, tá? Antes, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da criatura que quer valer mais do que o Criador. O irmão Saulo já deu uma pincelada em algumas questões que vão ser tratadas nesses dias, tá? E aí eu começo, gente, com um questionamento aqui, né? Como já foi falado, quantas verdades nós sabemos que a palavra nos traz, né? Que a palavra de Deus é a verdade, e como ela tem sido deturpada e desvalorizada, e quantas mentiras têm sido trazidas aí, como agora, né? Estamos estudando, das pautas progressistas, que tem vindo aí para nos afrontar e para nos enganar. Porque são mentiras que vêm aí travestidas de verdade, né? Com argumentos intelectuais, né, políticos, que querem aí nos enganar. Vem tão bonito, com uma roupagem tão bonita, né? E aí eu faço uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta. Quais são as referências de vocês? Né? Quais são as fontes que vocês têm bebido, né, para basear as ideias que vocês têm, os conceitos e os valores que vocês têm? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Porque todo mundo aqui tem conceitos, valores formados, né, ideias, mas da onde elas surgiram?
Estão todas baseadas realmente na palavra? Ou as referências de vocês são de pessoas ou de fontes que não? Nada a ver, né? Como o irmão Saulo já colocou aqui, não, de pessoas que, mais ou menos, né? Não crê em Deus, mas é tão intelectual, né? Fala tão bem. Da onde vem, né? Quais são as referências? Porque muitas vezes, né? E aí é a nossa grande preocupação, nós mais velhos, e conosco mesmo, que essas mentiras estão sendo tão bem colocadas, os argumentos são tão bonitos, né? E como nós vamos falar de aborto, os argumentos são tão interessantes, tão intelectuais, que a gente entra na onda, né? É mesmo, né? Coitada, a mulher que foi estuprada, ela deve abortar, né? Gente, absurdo, né? Coitada, vai ficar carregando uma criança, aborta, pronto, resolveu o problema, joga fora, deleta, né? Como se tirasse alguém do meu Instagram, do meu Facebook. É essa a ideia. E é um argumento forte, né, para eles. E aí, na nossa visão, são mentiras. E eu trouxe aqui uma imagem para a gente pensar um pouquinho. Observem aí as raízes, dá para enxergar? Dá, né? O que eu estou olhando ali é menor. Quais são as raízes que nós temos? De verdades ou de mentiras? Porque dependendo das nossas raízes, se elas forem baseadas, né, em mentiras, os frutos também serão mentirosos. Né? O caminho também vai ser mentiroso. Agora, se as nossas raízes foram baseadas nas verdades da palavra de Deus, aí os frutos vão ser muito bons. Tá? Para a gente pensar. E aí esse texto, queridos, eu trouxe já escrito por conta do tempo que a gente tem, que é bem curto, né? Mas se vocês quiserem anotar aí ou deixar para meditarem depois, diz o texto do Salmo 119, 160 assim, ó. Todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. Tem muitos outros textos que a gente poderia ler na própria palavra, que afirmam que a palavra de Deus ela é verdadeira. E percebam que eu destaquei algumas palavras aí, né? A primeira, a palavra todas. Por quê? Porque a Bíblia não está dizendo que algumas palavras de Deus são verdadeiras. Lembra do que o irmão Saulo falou? Querem mudar a Bíblia, não precisamos atualizar, algumas coisas precisam ser revistas, não é bem assim, né? Quando a gente olha para o texto do Salmo 119, diz, todas as tuas palavras são verdadeiras, ou seja, não é o que nos convém. Só é verdadeiro quando a Bíblia diz que eu vou ser vitoriosa, né? Que eu vou ser abençoada, né? Que eu vou prosperar materialmente. Não. Tudo é verdadeiro, tá? Todas as palavras de Deus são verdadeiras. E é tão interessante, que é um outro texto que eu amo demais também, que diz assim, ó, na carta de 1 João, capítulo 5, verso 3. Quem já me ouviu falar sabe que eu sempre leio esse texto. Porque ele é profundo, a gente precisa gravar esse texto. Diz assim, ó, porque nisto consiste o amor de Deus. Eu não mudei para vocês. Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vocês já conheciam esse texto? Quem não conhecia, grave aí. Os mandamentos de Deus, diz uma outra versão, que eles não são penosos. Muitas pessoas pensam que nós, cristãos, temos que carregar uma lista enorme do que pode e não fazer. E alguns de vocês talvez ainda tenham essa ideia. Ser crente é o que eu não posso. Não posso porque eu sou crente. Isso eu posso, isso eu não posso. Você precisa conhecer Jesus. Porque servir a Deus não é isso. Porque os mandamentos de Deus, diz a palavra, que eles não são pesados. E vocês observem o início do texto. Nisto consiste o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. E a Bíblia afirma que o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Não tem nada a ver com esse amor que é divulgado aí em nossa sociedade. Não deu certo? Esquece, acabou, hein? Deleta, né? Não é deleta que fala agora. Qual que é a palavra mesmo, gente? Gente, me ajuda. Não é bloqueia. Cancela, né? O amor de Deus não é assim. Né?
O Senhor não nos cancela. Só que diz assim, ó, que consiste em quê? Em obedecer os seus mandamentos. Ai, irmã Simone, essa palavra também é muito pesada para os nossos dias, né? E, gente, a palavra de Deus diz que obedecer é o melhor caminho. Porque não é a obediência que eles pregam aí fora também, não. Que o progressismo fala. Porque nosso Deus não é um Deus cheio de capricho. Ai, tem que me obedecer, viu? Ah, esse povinho aí, todo mundo tem que me obedecer porque eu sou bom. Deus não é assim. Na verdade, essa obediência de Deus é algo maravilhoso que nós já vamos falar daqui para um pouquinho mais à frente. Por que que a palavra insiste tanto que nós devemos obedecê-lo e por que que os mandamentos de Deus não são pesados? E então a gente precisa entender que os mandamentos de Deus não estão fundamentados no capricho de Deus, né? E não temos que obedecê-lo também de forma alienada. Ah, tem que obedecer a Deus, né? Não é nada disso. Nós precisamos entender, e existe um esqueminha que eu gosto bastante, é o seguinte, né? Tem 3 palavrinhas aí, preceito, princípio e pessoa. Preceitos são os mandamentos, tá? Só para a gente entender por que a palavra de Deus é a verdade absoluta, como já foi falado aqui, que nós devemos obedecê-la de maneira que a gente pode confiar plenamente. Então, existem os preceitos e os mandamentos de Deus. Por quê? Como já falei, é porque Deus gosta de mandar só? Não. Porque debaixo, né, melhor dizendo, dentro de cada preceito, existem princípios, existem valores. E todos eles estão ligados à pessoa de Deus. Faltou umas flechinhas ali, né, gente? Mas imagine, né, tudo interligado. Então, voltando. O preceito de Deus, os mandamentos de Deus, estão permeados por princípios. E todos eles relacionados à pessoa do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele não é como nós, não é falho. Então, Ele pode estabelecer, né, Ele pôde estabelecer os mandamentos completos da forma como Ele fez. Agora, por que que a gente pode confiar e crer em tudo isso, né? E por que que Deus fez tudo isso? Porque os mandamentos de Deus servem como proteção. Quando a gente entende isso, a gente obedece de maneira muito tranquila ao Senhor. E a gente se entrega plenamente a Ele, porque a gente entende que os mandamentos de Deus servem para as nossas vidas como proteção e como provisão, ou seja, Ele vai prover bênçãos e cuidado para as nossas vidas, como diz outros textos, é que a gente não tem tempo de ler muita coisa, mas existem outros textos que dizem na palavra, ou seja, que a proteção de Deus, os mandamentos de Deus vão nos encaminhar por um caminho de vida, que vai nos levar para onde? Para o próprio Deus. É aí que nós podemos, mesmo sendo falhos e imperfeitos, ter acesso a Deus e sermos considerados filhos de Deus. Então, queridos, guardem isso nas tábuas do coração de vocês. Os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Estão baseadas todas no amor de Deus, um amor que quer nos proteger, que quer cuidar das nossas vidas, que quer prover bênçãos para nós. Então aí a gente entende por que a gente pode obedecer, muitas vezes, mesmo sendo difícil. Amém? Vamos caminhar, senão não dá tempo. Só que nós estamos vivendo, queridos, né? Eu vou repetir algumas coisas aqui que o irmão Saulo já falou, mas vou passar rapidinho. Nesse tempo de pós-verdades, ou seja, houve uma época de verdades absolutas, não mais, não vivemos mais esse tempo. Nós estamos num tempo de negação, de desprezo, de relativização, ou seja, não, verdade absoluta, nega-se, né? Vamos desprezar, tudo é relativo. O que é bom para mim pode não ser para você, o que é certo para mim pode não ser para você, tudo bem, a gente vive assim mesmo. Por quê? Porque nós estamos num tempo em que o homem, o ser humano, está no centro, né? Ou seja, o antropocentrismo, ele impera. Iniciou lá num período, mas ele impera em nossos dias. Faz parte ainda da pauta
progressista, tá? O ser humano é o centro. E quando a gente olha para a palavra, isso é um problema. Romanos capítulo 1, verso 25 diz assim, ó: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Percebam aí que eu destaquei a palavrinha trocaram, né? Então pegaram a verdade de Deus, não, joga fora a verdade, vamos pegar a mentira. E adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Então adorava-se o Criador, então agora a gente troca, né? Joga essa verdade fora, vamos pegar a mentira. Vamos adorar os objetos e os seres criados. Em lugar do Criador, o Criador que é bendito para sempre, amém. Isso Paulo dizendo, parece que ele acabou de escrever, não parece? É os nossos dias, são os nossos dias. E Paulo escreveu isso, ó, lá atrás, essa troca da verdade de Deus pela mentira. Então lembre-se que eu comentei lá, no início, né? Quantas mentiras, o que tem aí permeado e fundamentado os conceitos e os valores que nós temos. E quando eu falo conceitos, valores e princípios, queridos, pensem em tudo. Nós vamos falar hoje do aborto, mas essa semana vocês vão falar de muitos outros assuntos, né? A questão da masculinidade, da feminilidade, da questão da sexualidade, tantas coisas, tantos conceitos que a gente precisa estar baseado na palavra, nas verdades de Deus, que são o melhor para as nossas vidas. Amém? E nós vemos que essa troca aconteceu desde o início. Lembra da Eva? Quando chegou lá a serpente? Não, o que foi mesmo que Deus falou para vocês? Né? Deus falou que se comesse ia morrer todo mundo. Quer dizer, ela trocou a verdade de Deus por uma mentira. Então, essa tática do inimigo, queridos, é a mesma. Ele só vai mudando o jeito, só vai atualizando a forma de fazer, mas a tática é a mesma, tá? E aí o que ocorre? Por conta disso, nós vemos uma sociedade soberba, né? Que impera a soberba, a impiedade, a injustiça, a insensatez humana, a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, muito menos de Deus. Deus para quê? Né? A autoexaltação, uma autoidolatria, e dentro dessa autoidolatria a gente poderia destrinchar aí a autoimagem, né? O quanto eu sou valiosa, o quanto eu sou importante, o quanto eu sou. A idolatria no coração, né? Eu sou o melhor de todos, né? O que impera dentro de mim, Deus está longe, né? E a idolatria sexual, ou seja, eu preciso satisfazer todos os meus desejos da carne, porque eu preciso ser feliz, né? É o que dizem aí fora. Seja feliz a todo custo, né? Faça o que quiser, seja feliz. Depois eu lembrei de um texto, que se a gente ficar escrevendo tudo que a gente lembra, fica com 500 slides. Tem um texto que diz assim, ó, Eclesiastes, esse eu não coloquei. Deixa eu ver, acho que eu não coloquei mesmo, depois que eu lembrei. Deixa eu ver. Não. Diz assim, Eclesiastes 11, o verso 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar. Vocês já ouviram essa frase? Tem na Bíblia também. Olha que legal. Segue os caminhos que o teu coração indicar, e todos os desejos dos teus olhos. Olha, gente, isso aí está nas redes também, está na boca do povo, né? Só que essa parte já não está, só na Bíblia. Olha a outra parte. Agora saibas, contudo, que tudo quanto fizeres, que nós fizermos, passará pelo julgamento de Deus. Então, siga os desejos do coração. Só que tudo que a gente fizer vai passar pelo julgamento de Deus, tá certo? Então, queridos, o homem foi se corrompendo, né? Foi vivendo essa vida ímpia, e é o que mais a gente vê aí nos nossos dias. E como o irmão Saulo já falou, isso foi afetando todas as áreas da cultura. E, queridos, aos poucos, uma cultura ela não se modifica do dia para a noite, não é um ano, são anos.
É aos pouquinhos. E vai mexendo em tudo, tá? Na arte, quando eu falo arte, é na música, é na literatura, é no teatro, vai transformando a política, vai transformando a economia, vai transformando as relações, o modo de se relacionar. Então vai se transformando toda uma cultura e olha só o que permeia, infelizmente, a pauta aí da sociedade que nós estamos vendo. E aí, como já foi citado, eu vou bem rapidão. Da onde vieram essas ideias, né? De autossuficiência, o homem no centro, como já foi falado. A questão do renascentismo, né? Aquele período em que teve como características aí o profundo racionalismo, né? Tudo precisava ser provado, ou seja, aquela visão teocêntrica que Deus era o centro, tira-se e passa a ter uma concepção antropocêntrica, né? O ser humano agora torna-se a medida de todas as coisas. Depois a gente vem com o humanismo, né? Homem no centro, ou seja, há um fomento do relativismo, essa ausência de valores absolutos, né? Tudo depende, né? E o culto à própria imagem, à própria pessoa, ou seja, uma separação entre a razão e a fé. O iluminismo e o pós-modernismo, que vem aí com ideias muito fluidas, né? Olha só, rejeita a tradição e busca de respostas na razão, ou, de novo, para que Deus? Ser humano passa a ser o senhor do seu próprio destino. A igreja é uma instituição dispensável. Há um ataque à religião tradicional, porém, as religiões afro, né? As religiões que são consideradas ali populares, da terra, sei lá da onde, são valorizadas, né? O papel de Deus é diminuído, o papel do ser humano é imensamente inflado. A sociedade, como eu falei, deixa de ser sólida, né, ter fundamentos e valores sólidos, passa a ser líquida. Ou seja, o que é o líquido, querido? Se eu colocar um líquido num recipiente redondo, que forma que ele vai tomar? O redondo. Se eu pegar o mesmo líquido e jogar num recipiente retangular, ele vai tomar aquela forma. É assim a nossa sociedade, né? Depende, né? Depende. Se for acontecer tal coisa, a gente pensa assim. Se acontecer algo diferente, a gente já muda de ideia, né? Como o aborto. Eu acho que não pode, né, abortar, mas essa mulher foi estuprada, é melhor. Não pode matar a criança, né, gente? O ser humano não pode matar, eu acho que não pode matar. Mas, se a mulher está grávida, a criança tem uma deformação, tem que tirar, né? Mata. Então, isso são conceitos fluidos, líquidos, a gente muda de ideia conforme a situação. Então, o sagrado é profanado e há um repúdio e um destronamento do passado e da tradição. Ou seja, o que os meus pais falaram, o que eu recebi na minha família de origem, meus pais, meus avós, é ultrapassado, né? Deixa para lá. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí, nessa busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Ou seja, o uso das pessoas, eu uso as pessoas da forma como eu quiser, né? Eu quero chegar naquele ponto, como o irmão Saulo falou, eu vou atropelando todo mundo, não tem problema. O abuso do próprio corpo, a depravação, o consumismo desenfreado, tudo é válido. Por quê? Porque nós estamos num tempo do hedonismo, ou seja, o prazer a qualquer custo, mas acabamos de ler um texto de Eclesiastes, né? Cuidado com os prazeres a qualquer custo. E o narcisismo, eu me amo, né? Eu e eu. Não podemos nos aprofundar nisso, por isso que eu falei, tá, gente? Gravem aí essas questões e aprofundem esse estudo, né? Mas, para vocês terem esse conhecimento, tá bom? E aí, então esse tempo é um tempo que encoraja uma atitude crítica e cética quanto à religião, né? Retirou-se Deus do centro da vida e do universo e colocou o homem, né, o ser humano, no seu lugar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E por conta de tudo isso, a gente está vivendo esse tempo de dessacralização da vida no ventre materno. O que é dessacralização? É fazer perder o caráter sagrado, né? Uma pessoa no ventre é sagrado? É vida, é sagrado, né? Isso está sendo secularizado, desvalorizado, colocado de maneira banal, né? Está sendo banalizado.
E a gente sabe que o aborto é o quê, queridos? É a privação do nascimento, né? A pessoa não pode nascer. E aí nós estamos falando do aborto não espontâneo. Não aquele que o corpo, de repente, percebe algo e, né, não está legal e ele mesmo expulsa a criança. Nós estamos falando do aborto da interrupção sem aviso. Está tudo indo muito bem. O corpo está todo funcionando, né? Houve lá a fecundação, o corpo está trabalhando, tudo acontecendo, hormônios a 1000 por hora, né? O corpo da mulher se transforma totalmente até que ela descubra, o corpo dela já está todo transformado, por isso tantas sensações, as mães que estão aqui sabem disso, meninas que vão engravidar, vai acontecer essa ebulição, porque o corpo está se preparando para essa formação tão maravilhosa, mas quando há um aborto, há uma interrupção sem aviso. Psh, acabou. Corta tudo, parou. Isso é o aborto. E é um trauma. E é um trauma físico, emocional e espiritual. Ah, espiritual para quem não é crente? Sim, eles não sabem, mas é. Tá? Espiritual também. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente for olhar, depois vocês podem pesquisar, civilizações mais antigas abominavam essa questão, né, do aborto. Por quê? Porque se valorizava a vida. Tá? Havia uma valorização da vida. E quando a gente fala, queridos, né, quando haja o encontro, né, do espermatozoide, ele consegue penetrar o óvulo e já começa ali a multiplicação das células, né, diz a ciência que acontece ali uma sinapse, né, porque ele vai se grudar, aquela fecundação ela vai grudar, o embrião vai grudar na parede do útero. E o que vai ocorrer? Uma sinapse, que é chamada de amor, né? Amor de mãe. Ou seja, é o corpo se preparando para a vinculação da mulher com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Tá? Nós já vamos falar sobre isso, porque que eu enfatizei tanto a outra pessoa. Tá bom? Então, toda essa transformação que ocorre no corpo, né? E aí quando há essa interrupção, ocorre um desequilíbrio no organismo, né? Na liberação dos neurotransmissores, na questão hormonal, há todo um desequilíbrio quando há esse aborto. E o que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia fala sobre isso, e nós precisamos conhecer essas verdades. Né? A Bíblia diz que a vida humana é sagrada por tratar-se de um ato criativo de Deus. Em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas e fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na sua mão, né, isso já é Jó 12:10, na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo o gênero humano. Então, a vida humana ela é sagrada porque é um ato criativo de Deus. Por mais que é preciso que um homem e uma mulher tenham relação sexual e o encontro ali, né, do espermatozoide do óvulo, esse ato é criação de Deus. Por mais que a mulher tenha que se cuidar nos 9 meses, né, com a alimentação, o jeito que anda, se Deus não cuidar, queridos, é tão extraordinária a formação de um ser humano, que se Deus não estiver ali com as mãos estendidas, o irmão Saulo já citou o Salmo 139, mas nós já vamos ler daqui um pouquinho mais para frente. Se Deus não estiver com a sua mão criativa dentro daquele ser, nada é feito, tá? Eu vou mostrar uns vídeos para vocês, mas antes eu quero que vocês escutem esse áudio, por favor. Peraí. Deixa eu voltar. Dá para ouvir? Não. Dá para ouvir, não? Não? Dá? É que eu estou sem caixa aqui, não dá para saber. Que som é esse?
pais já sabem. É o coração da minha filha. Terceira. Dos outros também eu tenho, viu, gente? Aqui não ia trazer de todos, né, gente? É muitos filhos. Gente, por que eu quis trazer esse áudio? Esse som que vocês ouviram do coração da minha filha é de 8 semanas. Quando eu estava grávida, de 8 semanas. Era esse o som, tá? Para quem não sabia, já dá para ouvir o som do coração de bebê. Pode abortar, então? Tem vida? Com 8 meses, 8 semanas, não estou falando de meses, estou falando de semanas, né? Tem mulheres que demoram ainda para descobrir que estão grávidas com 8 semanas. Pode abortar? Não tem vida? Porque esse é o discurso de muitos. Não, com 8 semanas ainda não tem vida, né? Deixa para lá. Vamos lá, pode tirar. Isso mexe com vocês, gente? Esse som mexe com vocês? Deveria. Tá? Porque é a vida pulsando. Que o nosso Deus criativo fez isso com vocês também. Tá? Isso aqui é normal para qualquer pessoa. Quando vocês estavam no ventre da mãe de vocês, com 8 semanas, esse sonzinho estava lá também, viu? Estava lá. E é rapidão, viu? O batimento é de 170 a 150 por minuto. E o que a lei brasileira fala, né? A lei brasileira está aí numa discussão, né, da descriminalização, mas diz que o aborto ele é proibido no Brasil. Tem algumas exceções, né? Quando há risco à vida da mãe, quando a gravidez é resultante de um estupro, e se o feto não tiver cérebro, que é a anencefalia, né? Isso é o que diz a legislação. Não significa que nós concordamos com ela. Tá? Não é porque é legal no sentido, né, de estar na nossa lei, que nós concordamos, porque para nós foge da nossa moralidade, né, que está baseada na Bíblia. E aí, essa discussão aí da questão da descriminar, né, não pode mais ser crime, quando a mulher está com 12 semanas de gestação, tal. Vocês já viram alguma imagem de criança, de um feto com 12 semanas, alguma ultrassom, foto, quem já é pai aqui, né, já fez ultrassom? Eu quis trazer aqui uma imagem, só para vocês terem uma ideia, para quem nunca viu. 12 semanas. Pequenininho. Mas tem vida, gente. Eu mostrei o som para vocês de 8 semanas, ele tem 12. Imagine que mais 4 semanas, quanta coisa já aconteceu na formação. Porque, gente, é por dia. Por dia, é milhões de coisas acontecendo na formação dessa vida dentro da mulher que ela não tem nem noção. É por isso que, passar mal, enjoo, não sei o quê, é o olfato que mexe. Porque é um turbilhão de coisas acontecendo. Eu não senti nada. Ótimo, mas aconteceu milhões de coisas no seu corpo. Certo? A maioria sente por conta disso. Então, com 12 semanas, será que nós temos o poder de decidir a vida dessa pessoa? De uma pessoa deste tamanho? Qual a diferença minha para ela? Tamanho? A nutrição, porque eu sou mais nutrida do que ela? É isso que estão discutindo aí. É isso que outros países discutiram e permitiram. E se fosse você? Se tivesse interrompido a sua vida ali, que é fácil eles falarem, né, gente? O povo do outro lado. Tira, né? Coitada da mulher, coitada disso, coitada daquilo. E meninas, vocês vão falar sobre isso, vocês vão ouvir falar sobre isso mais para frente. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia é muito clara. Lembra dos mandamentos que não são pesados? Diz o seguinte: não matarás. E a Bíblia não mudou. Não matarás. É assassinato. Tá? Aborto é assassinato. Ai, que pesado. Não sou eu que estou falando. Só estou transmitindo a realidade. Tá? Aborto é assassinato. E nós precisamos ter consciência disso e muito cuidado com aquilo que a gente tem acreditado. Que eu ia falando das meninas. Vocês vão falar sobre feminilidade um pouquinho mais aí esses dias, né?
Cuidado, meninas. Porque Deus criou vocês, né, escolheu para que vocês fossem mulheres com um propósito muito especial. Não que os homens não sejam, viu, queridos? Vocês também. Mas por que eu estou falando delas? Porque as mulheres, o bombardeio está vindo para cima da gente. Meu corpo, minhas regras. Faço o que eu quiser com o meu corpo. Ok, com o seu você faz. Com o da criança, não. Porque é outro corpo, não é seu. Ou então esse povo está ficando biruta, né? Como é que é meu corpo? Então não pode sair de mim. Se era meu corpo, por que meus 3 filhos saíram de mim? É meu, é meu. Olha meu corpo ali sentado. Vem aqui, corpo. Está perdido meu corpo ali? Um pedaço de mim? Não. É pedaço de mim, mas não é meu corpo. Não é verdade? Então, queridas, cuidado. Cuidado, nós somos, né? Não vou entrar no assunto de femininas, que vamos estudar. Nós somos femininas, não feministas. É bem diferente, tá? Solta para mim, meninos, o primeiro vídeo, Matheus, por favor, da questão da concepção, só para a gente ver rapidinho. Vocês já sabem, já tiveram aula de biologia, mas só para a gente relembrar a beleza da criação do ato criativo de Deus. Já te amava, agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme na cabeça, tudo que fiz até aqui foi por você. Se sou alguém melhor é pra te merecer. Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer. Tô contando dias pra te ver nascer. Eu não podia trazer um vídeo maior, gente, né, justamente por conta do nosso tempo, mas deu para perceber ali, né, a beleza do ato criativo, né, de uma sementinha que se junta com outra e aquela multiplicação extraordinária que, olha aqui, quantas multiplicações extraordinárias surgiram, né? Seres maravilhosos, abençoados e pensantes, né, que Deus formou. Então, que beleza, né? E aí nós vemos que, infelizmente, queridos, dentro aí dessas pautas progressistas, existe uma cultura, a cultura da morte. Entram aí outras questões além do aborto, mas nós não vamos falar sobre isso, né, que estão inclusas aí, a eutanásia, por exemplo, outras, né, a questão do suicídio, mas o nosso foco é o aborto. Mas dentro dessa cultura da morte, nós estamos vendo que cada vez mais ela está sendo o quê? Naturalizada. E percebam que é de uma forma tão intelectual, né, está nas pautas intelectuais, que é justamente para abarcar mais pessoas de maneira mais fácil. Por quê? Porque se dá um ar de intelectualidade, e principalmente, né, para setores da sociedade, para vocês que são jovens, queridos, quem pensa ao contrário, como é que eles tratam? Isso daí não é intelectual, porque não é a favor do aborto. Não é assim? Há um desprezo para conosco, né? Que cabecinha, o que pensa? Porque essa cultura, ela vem com essa pauta intelectual e politizada, né, política, em defesa da legalização, justamente para poder arrebanhar mais pessoas, né? E mesmo aqueles, eu não posso ficar de fora, né? Então, mais pessoas vão acreditando e entrando aí nessa grande mentira, tá? E aí, como eu falei, quais são as narrativas, porque aí são muitas, esse é o tempo que nós estamos, né, das pós-verdades narrativas, errôneas para justificar o aborto, né? Quais são? O feto não é plenamente humano, há uma tese, né, uma linha que pensa assim. O feto não tem alma, então pode tirar. É uma questão de saúde pública, que a hora que legalizar, olha que interessante, a hora que legalizar, aquelas clínicas clandestinas vão sumir, desaparecer, todo mundo vai fechar as clínicas, né? O número de abortos vai cair, porque as mulheres não vão mais abortar, né? Porque só quando tiver alguma necessidade vai até o hospital, porque vai estar legalizado. Mentira. Essa é uma falácia. Vocês acham que as clínicas de aborto clandestinas vão fechar? Se o interesse deles é lucro, dinheiro, eles não estão preocupados com outra coisa, gente. Eles querem dinheiro. Eles não vão fechar. E vocês acham que as mulheres só abortam nas clínicas clandestinas? Estou cansada de ouvir casos de homens,
né? Ou mulheres que tomam alguma coisa, o próprio parceiro vai lá, que isso não pode ser chamado de marido, né? Nem de namorado, o parceiro vai lá, encosta a mulher na parede, bate na barriga dela até perder o bebê, e aí ela passa mal, e então ele leva para o hospital. Vocês acham que é uma questão de saúde pública? Essa é a maior das falácias, hein, gente? Então, vocês veem como é uma linguagem, né? Vem numa concepção aí intelectual só para querer nos enganar. Ah, precisa ser legalizado porque as mulheres são estupradas. Mas toda mulher que quer abortar foi estuprada? Não. E mesmo as estupradas, nós não concordamos também. Nós não vamos entrar nessa questão aqui, porque não é o tema. Mas não é que a gente não tem dó, né? Não tem nenhuma compaixão por uma mulher que foi estuprada, uma menina, e tenha que carregar um ser dentro dela sem ter planejado. Não é isso que eu estou falando, gente. Só que um erro não pode ser resolvido com outro erro. É isso que a gente precisa pensar. Tá? Tirar a criança não vai resolver o trauma. Ah, vai resolver. Pronto, ela esqueceu que foi estuprada porque abortou. Claro que não. É mais um trauma. Ela foi estuprada, é um trauma. Aí aborta, é outro trauma. Ah, mas PT vai gerar, vai ganhar, que trauma. Ah, filho, tudo é trauma. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acompanhada de qualquer forma. E o bebê? Coloca-se para adoção. É uma vida. Que direito nós temos de matar? Para resolver, para fazer de conta que não aconteceu? Esse é um mundo que nós estamos fazendo, né? Crianças com deformações, nós temos o direito de matar? Também não, claro que não. Imagine conhecidos que nós temos, familiares que nós temos, com alguma deformação, deviam ter matado? Há lugares que têm essa ideia, né? E como eu já falei, a mulher é dona do seu corpo, meu corpo, minhas regras. Mentira, não é isso que a palavra diz? Qual que é a verdade da palavra? Tem muitas, mas em 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, a qual tendes parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. O nosso corpo não nos pertence. Ai, Deus quer meu coração. Sim, seu coração, seu corpo, sua alma, seu espírito, você inteiro. Não quer só seu coração, né? E quando Deus entra no nosso coração, Ele afeta o nosso ser por completo. Realmente, Deus quer o nosso coração para mudar nossa alma, nossa mente, né? Nossos conceitos e valores. Amém, queridos? Vamos ver um vídeo agora que vai, para ver se a gente concorda com o aborto. Olha como é feito um aborto. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Renuncie à cultura da morte. Abrace a defesa da vida. Nós apoiamos o aborto, queridos? Eu sei que é forte, mas eu até comentei com a liderança, nós não estamos mais na época de esconder nada, né? E vocês têm acesso a isso a hora que vocês quiserem. Alguns já devem ter até assistido esse vídeo. Mas isso é para fazer a gente pensar. A gente, enquanto ser humano, precisa disso. Desculpa, temos uma gravidinha aqui, lindinha. Não se emocione. Que grávida se emociona até com a margarina, gente. Mas isso é sério, gente. Aborto é assim. Ou vai despedaçando a pessoa, ou vai
aplicando coisas, fazendo a pessoa sofrer. E o nosso corpo é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, gente, que não é tão simples assim matar o bebê. Isso demora. Vocês viram ali que apareceu dias, né? Não é tão simples. A gente vai tentando sobreviver, né? Vai tentando lutar. O bebê vai tentando lutar lá para sobreviver. Então, por isso que é algo chocante, né? E aí uma coisa importante que eu quero falar, quais são as verdades? A consequência é o aborto, né? Ah, pronto, né? Engravidei sem querer, sei lá o que aconteceu, vamos abortar. A legalização, a verdade é a seguinte, a legalização só aumenta o número de abortos. Por que eu coloquei que é consequência? Porque a causa é a seguinte, isso ninguém fala, né? Lá fora eles nunca vão falar isso, obviamente, porque isso é uma estratégia maligna, né? Da onde começa tudo isso? Do comportamento e das relações libertinas, né? Na libertinagem, na promiscuidade, na relação sem compromisso, sem responsabilidade, sem segurança física, emocional e espiritual. Lembra do mandamento que eu falei? O que a Bíblia fala? Fugir da prostituição. Só os casados podem ter relação sexual. Ai, que pesado, que arcaico, ai, que mandamento sem pé nem cabeça, que coisa pesada. Lembra que nós lemos no começo? Esse mandamento não é pesado. É difícil, eu sei, mas não é pesado. É de proteção. Proteção do que, queridos? Da gente engravidar, das meninas e mulheres engravidarem de maneira indesejada. Porque aí se engravida de maneira indesejada, quer chegar nessa história do aborto. Qual é o projeto de Deus, o mandamento de Deus? O homem e a mulher unam-se, né? E vivam uma vida de amor, segundo os padrões de Deus, guardados em segurança, em proteção. Esse é o padrão de Deus. Esse é o propósito de Deus. Deus quer nos proteger e nos prover o quê? Segurança, um ambiente sadio para a criação de filhos, paz de espírito, verdadeira intimidade, ou seja, Ele quer nos proteger de pegar doenças, né, em relacionamentos aí promíscuos, do sentimento de culpa, de uma gravidez indesejada, de uma angústia emocional. Isso, queridos, a sociedade nunca vai falar para vocês. Quem fala é a igreja, é Deus, é a palavra. Esta é a verdade. Então nós temos que pensar na causa, porque eles nunca vão falar. Eles vão falar o quê? Use camisinha, use preservativo, se cuide. Não se relacione sem ter certeza que você ama a pessoa e que a pessoa te ame. Entre no relacionamento seguro, de compromisso, porque isso vai te dar base, segurança, para mais tarde vocês gerarem filhos. É isso, simples assim. Esse é o projeto de Deus. Então, por isso que aí eu volto, por isso que a consequência é o aborto, né? Porque ao invés de eles falarem que existe um problema a ser resolvido, eles nunca vão falar. Mas nós, enquanto igreja, precisamos alertar vocês, né? Obedeçam os mandamentos de Deus, porque eles vão proteger vocês e vocês vão ser abençoados. Eu não estou falando que vocês vão ser perfeitos, um casal perfeito, família perfeita, que isso não existe, queridos. Mas vocês vão ser abençoados e felizes, sim, mesmo com problemas, tá? Estou aqui falando do que a Bíblia fala e do que eu vivo, tá? Do que eu tenho experimentado na minha vida. Então, creio. Então, por isso a importância, amados, da questão da responsabilidade, da gente crer no cuidado de Deus. E isso não é só para as meninas, é para os meninos que estão aqui também, tá certo? Por isso que a palavra de Deus, ela tem a vida como um valor absoluto. Nós não relativizamos a vida. É um valor inviolável, absoluto, ou seja, não tem justificativa para uma mulher abortar ou um homem querer apoiar isso, tá? Já estou encerrando. Aí diz assim, então que o princípio então da sacralidade, ele assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Então todos têm direito à vida, não importa se é um feto, se somos nós, porque assim, qual que é a diferença de uma mulher matar o próprio filho e eu querer matar meu vizinho? Matei meu filho, agora estou a fim de matar meu vizinho. Não, meu vizinho eu vou ser presa, meu bebê não. Que loucura é essa, gente?
Que deformação na cabeça da nossa sociedade é essa? Tá? Então, olha lá, não há exceções. Somente Deus tem um poder sobre a vida e a morte. Eu comi um V. E aí mais alguns textos da Bíblia que diz assim, ó, um cântico de Ana, né, a mãe de Samuel. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. E a concepção de Cristo, queridos, por que Jesus, ele veio e nasceu no ventre de uma virgem? É que é justamente para certificar a sacralidade da vida intrauterina. E eu quero ler com vocês aí uma parte do Salmo 139. Por favor, prestem atenção, nós já vamos terminar, tá? E diz assim, prestem atenção nas partes que eu grifei. Diz assim, o Senhor, né? Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste. O que é tecer, queridos? Né? É tricotar. Deus foi tecendo no ventre de minha mãe. Nós não fomos criados por nenhuma pessoa. Nós somos tecidos por Deus. Ainda que seu pai e sua mãe falem para você, nossa, engravidei sem querer, engravidamos sem querer de você, foi uma surpresa. Para eles, para Deus não. Continuando, o salmista diz, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Vocês têm certeza disso também, como salmista? Que Deus te fez de modo especial e admirável? E aí o verso 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Até uma mulher descobrir que está grávida, às vezes pode demorar, né? Ela nunca vai descobrir no primeiro dia, obviamente. Mas Deus já conhece, olha lá, porque em secreto, né, os ossos, nós já estávamos ali escondidos e o Senhor já nos conhecia. Olha o verso 16, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Vamos ficar de pé, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos seguir orando para que o Senhor e o Espírito Santo continuem falando de maneira mais profunda o coração de vocês. E formem vocês, jovens cada vez mais fortes e adolescentes cada vez mais fortes que amam as verdades da palavra. Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial em que estamos em tua casa. Porque cremos, Senhor, nessa verdade tão abençoada, que o Senhor de modo tão admirável e maravilhoso nos criou. Que o Senhor nos conhecia no ventre das nossas mães, antes mesmo delas descobrirem que estavam grávidas de nós. Obrigada, Senhor, pela vida de cada jovem e adolescente aqui nesta noite. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem projetos lindos e propósitos abençoados e profundos com a vida de cada um aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor escolheu cada um, ó Deus, quem seria homem, quem seria mulher, porque o Senhor tem propósitos na vida dessa juventude. Senhor, guarda-os, cobre-os com teu sangue. E eu repito, Senhor, a minha oração que eu tenho feito, que eles amem o Senhor mais do que nós. Que eles temam o Senhor mais do que nós, que eles sirvam o Senhor incondicionalmente e levem as tuas verdades, Senhor, aonde o Senhor tem colocado eles, e vivam, Senhor, as tuas verdades, experimentem os teus cuidados no nome de Jesus. Amém. O nosso Deus é perfeito e nós vamos louvá-lo, agradecendo a Ele, porque Ele tem sim sido aquele que cuida de nós. Vamos louvar.
escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Esconde a terra em sua presença. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Mas sempre eu canto o que fizeste em mim. Me traz a paz para o meu caos. Me traz a paz. As suas palmas vão para O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga ao Cordeiro de Deus, diga ao Cordeiro que a morte venceu. Diga ao Cordeiro de Deus, diga ao Cordeiro que a morte venceu. Diga ao Cordeiro de Deus, diga ao Cordeiro que a morte venceu. Diga ao Cordeiro de Deus. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhoso Jesus. Vitorioso és, ó Senhor. O império das trevas tem tentado nos abater, mas aquele que é sobre nós, sim, as suas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas, e nós temos certeza que Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Você pode clamar assim: Jesus é vitorioso. Aleluia! Jesus é vitorioso. O reino de Deus é vitorioso. Aleluia! Lutamos com armas de fé. Não lutamos como os homens comuns. Nada irá resistir enquanto adoramos.
você. Nada irá me Deixa a convicção sobre eu te você. adorar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome os reinos vêm, teu trono acima está. Teu nome trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, livre aos céus. Declare nesta noite, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vamos, trovão, impetuoso, poderoso Porque maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. Poderoso é, poderoso é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome alívio és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Você pode fazer um prato de vitorioso com Cristo, com aleluia, com glória a Deus. Quem é vitorioso aqui, faça barulho para o Senhor. Se você não é vitorioso em Cristo, fique quieto, fique quieto. Mas você que deseja ser vitorioso em Cristo, faça um prato de louvor, um prato de glória, um prato de adoração, um prato de louvor, um prato de exaltação. Aleluia! Aleluia! nós proclamamos, poderoso és, grandioso Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome Nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ouvindo as Tuas palavras, a ministração da Tua vontade sobre as nossas vidas. Deus, o inferno quer nos deter, o inferno quer acabar conosco, mas, ó Senhor, quem nos fortalece és Tu. Senhor, quem nos fortalece és Tu. O mundo pode dizer o que ele bem entender, mas a Tua palavra é a verdade absoluta em nossos corações. Aleluia! Senhor, aumenta
nossa convicção de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Sim, assim como os teus discípulos precisavam de mais fé, Senhor, aumenta a fé dos teus filhos. Aquele que vem desfalecendo, esmurecendo, acabando as energias, Senhor, restaura nesta noite. Restaura nesta noite. Assim como ouvimos aqui, ó Senhor, a palavra de obediência. Obedecer a Ti não é pesado, mas é vida. É vida. Senhor, ajuda-nos a perceber que temos vida em Ti. Vida em Ti. Vida em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que essa seja a sua convicção. Maior é o nosso Deus do que todas as lutas que você passar. Melhor é seguir o caminho da obediência, mesmo que ele pareça ser estreito, porque é Ele que nos leva para o céu. Quantos aqui desejam de ir para o céu? O caminho, Jesus disse, é estreito. O mundo diz, venha para o nosso caminho. Tudo é válido. Mas Jesus disse, vem para o meu caminho, que é o melhor, e te levo para o céu. É estreito, a porta é estreita. Cada turma foi ministrado o coração. Leve para a tua casa e medite nisso ao longo do dia de amanhã. Medite em cada palavra de conceitos, de entendimento. Peça ao Senhor que traga entendimento ao teu coração, para que você cresça espiritualmente. Nós já estamos encerrando. Só vou convidar aqui o presbítero Géser. Opa, ele estava aqui. Talvez ele foi lá em cima. Foi no terceiro andar e está chegando. Aleluia. Quantos são gratos pelos professores, pelos palestrantes desta noite? Amém? A paz do Senhor mais uma vez. Amém. Deus abençoe a todos pela presença. Obrigado a todos os palestrantes. Só aconteceu uma coisinha que a gente precisa da ajuda de vocês, dos moços e das moças, que a gente estava passando a lista e a lista parou em algum lugar. E não marcou a presença de todos os moços e moças aqui desse auditório, 17 anos para cima. Então, se você puder já tirar foto aí, não estou sem internet, tira foto em casa, você marca a sua presença para a gente computar certinho quantos estiveram presentes hoje à noite, tá bom? Para facilitar aí o nosso trabalho, tá bom? Amém, irmãos? Felizes e abençoados? Amém. Quem vai voltar amanhã? Quem vai dormir amanhã? Misericórdia. Só depois do culto, né? Só depois do culto. Só depois do culto. Irmãos, na saída lá na frente, nós estamos com a cantina dos adolescentes e tem brigadeiros para vocês, tá bom? Passa por lá e dá uma oferta, uma contribuição, né? Todo mundo pode levar brigadeiro, só entrega a oferta em nome de Jesus. Também temos refrigerantes lá na frente, quem quiser, tá bom? É do nosso departamento dos adolescentes aqui da sede. Vocês possam contribuir e nos ajudar aí nas nossas atividades. Deus abençoe, uma ótima noite, bom descanso, cuidado ao ir para casa, que Deus leve vocês em paz em nome de Jesus e que amanhã podemos estar reunidos aqui mais uma vez, animados para a glória do Senhor. Deus abençoe, Parque Universitário que nos ajudou aqui hoje, amanhã é outro grupo, na sexta outro grupo, e vamos assim adorando ao nome do Senhor. Faça assim com as suas mãos, estenda as suas mãos para receber a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
as doces consolações do Espírito Santo e a sua comunhão estejam com cada um de nós. É isso que nós pedimos, Senhor. E todos digam: amém. Deus abençoe. Jesus te abençoe. Solta o louvor.